Estamos de volta com a segunda parte do Panorama, que fala hoje sobre roubo de peças sacras. Conosco, Marcos Paulo de Souza Miranda, coordenador das Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimônio Cultural e Turístico de Minas, e Ailton Batista da Silva, analista de Gestão, Proteção e Restauro do IEFA. Ailton, você está aí com alguns catálogos que mostram peças que foram roubadas, é isso? Isso é uma forma de divulgação para que as pessoas saibam exatamente o que aconteceu, é isso? Além o IEFA já fez exposição de peças apreendidas, que são para ver se identifica de qual origem que é da cidade. O IEFA fez um convênio agora com a Guiatel, que colocou nas suas capas as imagens, que são peças que foram roubadas e que ainda não foram localizadas. E através desses catálogos é espalhado por Minas Gerais inteiro, e é um modo de você alertar o pessoal. Que a partir do momento que você começa a divulgar da informação de um roubo, a pessoa fica mais atenta e eventualmente pode ver e identificar. Como disse o Dr. Marco Paulo, a devolução de uma peça de São Paulo foi feita por causa da campanha que eles viram e devolveram. Outra que nós localizamos, que estava em Sete Lagoas, que era uma pia batismal que pertencia à cidade de Jequitibá, a igreja do Santíssimo Sacramento. E isso ajuda muito, alerta o pessoal. E o pessoal pode informar pra gente, igual vocês estão colocando ali. A denúncia, né? A denúncia para o IEFA, para o Ministério Público, e aí a gente toma as providências necessárias. Ou seja, qualquer forma, onde quer que seja, o importante é que a pessoa veja e denuncie. Se ela não quiser denunciar para uma delegacia, ela pode ligar, anônimo, não precisa identificar, e a gente faz o procedimento legal que tem que ser feito. Perfeito. Marcos Paulo, é possível, vamos dizer assim, já ter uma noção de como é que é o modo de agir, quer dizer, das quadrilhas, de quem está interessado nisso? É a questão de, ela vai, geralmente verifica antes aquilo que interessa, há esse câmbio negro, quer dizer, vai aquela imagem para o colecionador, quer dizer, um negócio bem organizado, um negócio, não é para amador, vamos dizer assim. De forma alguma, a criminalidade que envolve o comércio clandestino de bens culturais é altamente profissional. Por exemplo, os furtos de nossas igrejas são furtos seletivos. As quadrilhas têm pessoas que conhecem de obras de arte e nós temos vários casos em que somente as peças mais eruditas, ou seja, aquelas peças mais antigas, as peças esculpidas em madeira foram levadas. As peças de gesso mais recentes sempre são deixadas. Ou seja, quem retira sabe o que está retirando. Nós temos já, através das nossas investigações, nós já verificamos que algumas quadrilhas paulistas fazem catálogos das peças de Minas Gerais, peças que ainda se encontram nos nossos templos, para oferecer exatamente a antiquários, a colecionadores, sobretudo dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. E uma determinada quadrilha chegou a um requinte tal que ela tinha um restaurador especializado para trabalhar para a quadrilha, e esse restaurador era especializado inclusive em fazer pequenas modificações nas peças. Nós temos um caso interessante que é de uma Nossa Senhora do Rosário, em que esse suposto restaurador, mas que na verdade é um meliante, ele quebrou o braço do menino Jesus e fez um braço com uma outra posição. E os anjinhos da base da Nossa Senhora que estavam sorridentes ficaram tristes. Tudo isso com o objetivo de dificultar a apuração por parte do Ministério Público e da Polícia. Então são quadrilhas altamente especializadas. Isso gera uma movimentação de recurso muito grande no mercado clandestino, e nós temos, infelizmente, notícias de envio de peças de Minas Gerais, inclusive para o exterior. Ou seja, é um comércio absolutamente ilícito e muito bem organizado. Daí a necessidade do poder público também estar organizado e ter a competência necessária para enfrentar esse tipo de criminalidade. Nesse caso, Ailton, os investimentos que estão sendo feitos em câmeras, em alarmes, essa coisa, você acredita que são suficientes? Existem planos aí de outros tipos de investimento para dar mais segurança? Além disso, a gente tem que contar mais com o policiamento mais ostensivo na região, que às vezes é um pouco defasado, principalmente em distritos mais distantes. Mas é igual a gente falou, a comunidade aqui... A comunidade tem que vigiar também, constante, tem que ajudar. Ela que tem maior interesse, que tem que estar sempre de guarda pelo seu patrimônio. Perfeito. Bom, no mês passado, a Promotoria Estadual de Defesa do Patrimônio Cultural de Minas Gerais apreendeu a imagem da Samaritana,
numa residência na região da Pampulha, em Belo Horizonte. A estátua, de mais de 1 metro, é esculpida em pedra-sabão e faz parte do conjunto arquitetônico de Ouro Preto e é atribuída a Aleijadinho. Veja só. O último tesouro recuperado da coleção é a escultura da Samaritana. Desaparecida por 4 décadas, a peça foi encontrada na casa de um colecionador. Para incentivar a preservação da arte do século XVIII, típica do Estado, uma lei aprovada na Assembleia criou o Dia do Barroco Mineiro, comemorado em 18 de novembro. A obra de arte ela só tem valor se ela tiver fruição, se as pessoas viverem ela. Então, a partir do momento que você visita a igreja com todo o seu imaginário, você tem uma compreensão histórica, educacional daquele processo de construção, e é importante na própria preservação do objeto. Quando a gente fala hoje que a Samaritana está aqui conosco, significa que é um objeto proposto à visitação, aos estudos, e é importante a gente entender que o barroco está no próprio conceito de criação da proteção do patrimônio histórico no Brasil, né? Ele foi quase que escolhido como simbólico, um movimento típico da arte brasileira. Então, quanto mais a gente conseguir dinamizar essa compreensão, apreensão das obras de arte, da história, é mais importante e garante a preservação desse conjunto. Bom, e agora no dia 18 de novembro vai haver uma solenidade em comemoração ao primeiro dia do Barroco Mineiro, às 8 da noite aqui no plenário da Assembleia. Na ocasião vai acontecer a posse da comissão curadora responsável pelas comemorações do bicentenário de morte de Aleijadinho em 2014. Marcos Paulo, você faz parte dessa comissão, né? Como é que você vê essa... Primeiro, a questão das comemorações aí do bicentenário e da instituição agora do Dia do Barroco Mineiro. Você acredita que vai ter mais atenção e a questão do roubo e a questão da segurança podem estar mais discutidas e mais colocadas em pauta? Eu espero que sim. Me parece que essa lei instituindo o Dia do Barroco Mineiro, instituindo as comemorações do bicentenário de falecimento de Aleijadinho, tudo isso pode contribuir para dar uma maior visibilidade às nossas obras, sejam os templos, inclusive vários templos em que nós temos obras, participação de Aleijadinho, que se encontram em mau estado de conservação, como a Matriz de Caeté, como a Fazenda da Jaguara, a Capela da Jaguara. E me parece que vai ser um momento muito oportuno para que todos nós, mineiros, os brasileiros, possamos conhecer melhor essa figura que foi Antônio Francisco Lisboa, que apesar de muito falado é pouco conhecido, e que as autoridades, a comunidade, todos possam se sentir copartícipes e corresponsáveis para a proteção não somente das obras de Aleijadinho, que é uma figura absolutamente importante, mas na verdade de igual importância é toda a produção que nós tivemos em Minas Gerais, seja no século XVIII, seja no século XIX, e que são páginas da nossa história que estão representadas nas nossas edificações, nas nossas imagens. Então eu vejo com muito bons olhos essa iniciativa da Assembleia e do governo de Minas Gerais e espero que esse ano de 2014 possa ser um ano de mudança para melhor na defesa e conservação de nossos bens culturais. Perfeito. Ailton, como é que você vê essa questão da instituição aí do Dia do Barroco? E um recado final, a gente está caminhando para o final do programa, para as comunidades aí que têm peças sacras e que são responsáveis também pela conservação e manutenção delas aí nas igrejas. É muito importante o mineiro valorizar o que ele tem dentro do seu território. E esse dia é para mostrar que a gente dá valor aos nossos artistas, começando do século XVII, XVIII, até século XX, XXI, que nós temos gente de grandes expressões artísticas. E talvez isso vai despertar uma consciência de proteção ao acervo que a gente tem em Minas Gerais. Você acha que as pessoas já têm essa consciência? Quer dizer, ao longo dos anos vai se perceber a importância disso? Isso está melhorando de tempos em tempos? Eu acredito sim. Desde a criação do IEFA, que já tem 42 anos, isso mostra a preocupação que o mineiro, nós temos com o que nós temos. Os paulistas começaram a valorizar na semana de 22, né? Mas nós já conhecíamos o que a gente tinha e o nosso potencial. E agora nós estamos, como diz no interior, nós estamos cercando o que pertence a gente, protegendo o mais que a gente puder. Ou como diria na igreja, como Nossa Senhora das Mercês, nós estamos abrindo o manto para proteger melhor o que nós temos dentro. Perfeito. Eu queria agradecer muito a presença de vocês, agradecer ao nosso espectador. Nós falamos um pouco sobre o roubo de peças sacras e as medidas tomadas para a preservação do nosso patrimônio histórico. Se você quiser rever essa entrevista, veja aí os nossos horários de reprise. E se quiser sugerir um assunto para a gente debater aqui no Panorama, mande um e-mail para nós. O endereço é o panorama@almg.com.br.
Muito obrigado aí pela sua audiência. Muito obrigado, Ailton, Marcos Paulo, e até o nosso próximo programa.